Vai rolar aí? Funcionou? Cadê? Ó. Deu certinho, né? Esse é o logo da nossa igreja, gente. Você pode perceber que nele a gente tem ali a Bíblia aberta e da Bíblia um farol vindo com a luz e a pomba do Espírito Santo. Se você não tinha entendido até hoje, é isso que significa o logo. E é isso que eu queria mostrar para vocês nessa manhã. Você veja que não tem igreja evangélica, pentecostal, não é só igreja, que é só igreja que a gente é. E verbo da vida é Jesus, né? Jesus é o verbo da vida. Então é isso que a gente está fazendo, né? É isso que eu estava querendo mostrar para vocês. É o Arthur que resolve tudo nessa igreja. Ele teve que subir lá para resolver também. E apareceu o Gustavo lá em cima agora. Pronto! João capítulo 3. O que você achou do Nicodemos ali? Ficou bonitinho? Eu não sei se ele era assim, não. Na Bíblia não tem foto. Mas a partir de agora, acho que pode ser. João, no capítulo 3, verso 1. Diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade dos judeus. Aquele cara ali. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade. Jesus de vez em quando fala isso, né? Eu estou dizendo a verdade. Então, assim, se já não é para duvidar de Jesus em outros momentos, nesse momento existe uma ênfase maior, porque ele é a verdade dizendo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí a pergunta de Nicodemos é a pergunta de alguém que enxerga, ou enxergava, né? A carne como o crescimento na carne como domínio, né? Ele já era uma autoridade, ele já era um cara adulto. E aí ele fala assim: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Bolívia, por exemplo, só de sair foi ruim. Voltar com essa cabeça, como é que sai nessa altura, né? Não tem jeito. Está chegando aí agora. Volta nunca mais. Não. Fica. Depois eu vou orar por você, vou impor as duas mãos. Vai. O Lúcio nem vem nessas horas, né? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então Jesus ele está falando não somente sobre a vida no Espírito, a vida que nós temos em Cristo, né? E que ele ainda não havia proporcionado, porque ele ainda não havia morrido, não havia feito a propiciação pelos nossos pecados, não havia aberto o caminho para a vinda do Espírito Santo. Então, naquele momento, não era possível nascer de novo. O nascer de novo torna-se possível, o nascer de novo da água e do Espírito torna-se possível quando Jesus morre e ressuscita. A gente costuma dizer que nesse período entre ali os 4 evangelhos, né? É o período intertestamentário, como se fosse algo entre as duas alianças. Você vai ter o... Não é intertestamentário, não, isso aí é outro nome.
que a teologia dá. Mas é algo entre as duas alianças, porque já chegou a nova, mas a nova não se consolidou. E a antiga aliança ainda estava em vigência, então Nicodemos era um mestre da lei, era alguém que conhecia as Escrituras, mas estava vendo Deus agir através de Jesus. Amém? Deus estava agindo através de Jesus, e ele viu aquilo e falou, cara, só pode ser Deus, o que você faz só pode ser Deus fazendo. E a dúvida dele, certamente, é a dúvida de muita gente, como que eu posso ter isso? Como que eu posso acessar isso? Como que eu posso viver isso que você está vivendo? Como que eu posso fazer parte desse negócio aí? E aí Jesus fala, olha, não dá para fazer parte disso sem nascer de novo. Nós sabemos, e a gente falou por praticamente boa parte do mês de janeiro, já estamos em 1º de fevereiro, né? Que o caminho para isso, eu botei apenas um texto dizendo isso, mas existem vários textos, eu falei isso em outros cultos aqui no mês de janeiro, então não vou abrir todos os textos, vou abrir só o que Jesus fala, né? Em Mateus capítulo 4, verso 17. Está escrito ali também. Logo depois que ele é batizado, né, por João Batista pregava essa mesma mensagem, arrependam-se. E aqui, daí em diante, Jesus começou a pregar, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. O que acontece quando você nasce de novo? A dificuldade nossa é de entender que nós podemos ser adultos, nós podemos ser adultos completos, né? Com nossas plenas faculdades mentais, intelectuais, emocionais, e ainda assim, espiritualmente, estarmos aquém da nossa idade cronológica. Eu sei que isso, até pela questão de, muitas vezes, orgulho, é difícil para o ser humano médio entender. Talvez isso tenha dificultado também o entendimento para Nicodemos, a gente não sabe como foi, ou se houve, né, algum desenvolvimento posterior da parte de Nicodemos. Ah, mas o The Chosen não é Bíblia não, viu, gente? Tem um monte de coisa lá que não é da Bíblia e a gente não pode afirmar não, viu? Então, mas eu achei bem legal essa parte do Nicodemos, mas depois a gente não sabe o que aconteceu com ele. Nós passamos por algumas etapas no crescimento e que a Bíblia vai correlacionando com o crescimento de uma criança até a fase adulta. Eu quero que você abra comigo na primeira carta de Pedro. Hoje está bem escolinha bíblica dominical, né? Primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 1. Diz assim: livrem-se, pois, de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Amém? E talvez, se você tem pouco tempo de evangelho, algumas palavras ou conceitos para você vão parecer um pouco difíceis de compreender, né? O que seria esses sacrifícios espirituais, o que seria esse leite espiritual puro, como que eu vou ser uma pedra viva
usada na edificação de uma casa espiritual, se a gente não toma cuidado para analisar cada uma dessas expressões, a gente pode acabar perdendo o sentido pleno delas. Mas eu quero caminhar com você hoje sobre essas fases do crescimento, para você conseguir identificar quem é você hoje, espiritualmente. Amém? Pode passar? Oh, pode mandar também, mas pode passar. Isso. Bebê espiritual. Quais são as responsabilidades do bebê espiritual, gente? Qual que é a responsabilidade de um bebê? O que o bebê faz? Nada. O bebê não faz nada. O que você espera de um bebê? Não, você, não pode ser nada, que você, senão você está aí no berço, tem 3 dias, acho que morreu. Não pode ser assim. O que um bebê precisa fazer? Se alimentar. Para ele crescer, o que ele faz? Ele se alimenta. Amém? A única coisa que o bebê precisa fazer é o quê? Se alimentar. Não dá trabalho. Não chorar também ajuda muito. Amém? Um bebê bom é o que mama e dorme. Não é? Ele mama e dorme. Só isso que ele faz. Porque o bebê não tem como fazer muita coisa. O bebê ele não tem condições de fazer muita coisa. Ele não tem habilidade para fazer nada. O que ele tem que fazer? Espera-se que um dia ele cresça e se torne um adulto pleno. Mas para chegar lá, o que esse bebê precisa fazer é se alimentar. Amém? O que uma pessoa faz ou precisa fazer logo que ela nasce de novo? Ela precisa se alimentar. Amém? O que se espera de alguém que acabou de aceitar Jesus Cristo? Que ela se alimente. Que ela deseje esse leite espiritual puro. Amém? É possível a pessoa nascer de novo e não se alimentar? Eu já vi casos de bebês que têm dificuldade de amamentar, né? Dificuldade de comer. Hoje, a ciência, a medicina conseguem salvar a maioria dos bebês, né? Antigamente era comum falar assim, vovó teve 19 filhos, vingaram 12, né? Porque muitos morriam, ainda bebês, né? A ideia da festa de 1 ano de aniversário é vencer 1 ano, porque muitos não chegavam a 1 ano. Amém, gente? Ou seja, a mortalidade de bebês, ela acontece quando ele para de se alimentar, na maioria das vezes, né? Ou quando o alimento não é suficiente para ele. Como que o bebê cresce? Se alimentando. Amém? Quais são as tentações do bebê? Mateus capítulo 13. Bebê tem tentação? O espiritual tem. Mateus 13, versículo 20. Aqui eu já estou indo para a explicação da parábola do semeador. Jesus fala dos 4 solos, né? A palavra que cai, a semente que cai à beira do caminho, a semente que cai em terreno pedregoso, a que cai no terreno com espinhos e na boa terra. Mateus 13, 20 diz assim: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Diga, nasceu de novo. Pronto. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Eu coloquei ele voltar para o útero porque eu já ouvi dizer
que o bebê ele tem essa coisa da saudade do útero, né? Tem vários jeitos que o povo ensina. Se você embrulhar o bebê de um jeito que você vai amarrar ele todo, ele vai parar de chorar, porque é como se ele estivesse no útero da mãe, né? No caso do bebê espiritual, ele pode sentir fortes saudades do tempo em que ele não era nascido de novo. Ele pode sentir fortes saudades das coisas fora do Evangelho. Ele se arrepende, mas depois ele pensa, fala assim, será que eu quero fazer parte disso? Será que eu quero estar aqui? Ele não tem raiz. A falta de raiz em uma planta faz o quê? Faz que a planta não consiga se sustentar por falta de alimento. A falta de raiz faz com que a alimentação não persista e o crescimento não exista. A tentação do bebê, e muitos bebês espirituais passam por isso. A pessoa chega por algum motivo, ela é alcançada pela palavra, seja por um milagre, seja por uma cura, alguém que ministrou alguma coisa. Essa pessoa é alcançada, ela nasce de novo, ela se rende a Cristo, ela começa a receber a palavra e depois de um tempo, ela começa a rejeitar esse alimento. Ela não tem raiz nisso. A tentação do bebê é retroceder e voltar para o útero. Como que corrige um bebê que quer retroceder, gente? Como é que você corrige o bebê? Dá para corrigir o bebê? E se ele não quiser mamar, como é que você faz? Deixa morrer? Cadê as mulheres que sabem de amamentação aí? Ele tem que se alimentar de alguma forma. Pronto. Então é um estímulo para a alimentação. Como que você corrige alguém que não quer se alimentar? Estímulo para a alimentação. Amém? Pode ser que não dê certo também. Porque, infelizmente, os bebês espirituais são adultos formados, muitas vezes. E aí você fala, irmão, você tem que estar nos cultos. Irmão, você tem que ler a Bíblia. Irmão, você... não quero. Quero chocolate, sei lá. E não quer crescer. O estímulo é para a alimentação. Não tem muito mais o que se espera. Não tem muito mais o que se corrija. Porque tudo que ele precisa fazer é se alimentar. Mas é necessário o incentivo para a alimentação. Amém? Você não vai parir o bebê e não quer comer não. Esse aqui não vingou, né? É claro, nós não somos donos de ninguém. Mas, como ministério, o que a gente tenta fazer com todos os bebês que chegam, espirituais, é incentivá-los ao crescimento por meio da palavra. É claro, aquele que deseja esse genuíno leite, ele vai crescer mais rápido, ele vai deixar essa fase mais rápido. É possível permanecer nessa fase muito tempo? Muito eu acho difícil. Muito eu acho difícil, porque uma tribulação chega meio rápido na vida de alguém. É muito difícil alguém permanecer congregando, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, por 1, 2, 3 anos. Eu estou falando de palavra que alimenta, viu, gente? Frequentar a igreja que não dá palavra nenhuma, que o povo fica dando revelação, eu não sei se às vezes a pessoa nasceu de novo. E aí eu não posso dizer de outros lugares. Eu conheço uma pessoa que ela é um bebê, ela está há 30 anos, ela frequenta a igreja tal. Aí você vai ver a igreja tal, não tem alimento nenhum para ninguém lá. E é difícil mesmo, não vai crescer. Eu estou falando do nosso contexto. Amém? A gente dá alimento. De todos os tipos. E a gente tem uma jornada para a pessoa começar, né? A gente tem o discipulado, a gente tem... enfim, a gente gosta muito e incentiva muito o Rema, porque ele é um acelerador desse crescimento, né? Muito grande. Então,
A gente tem essas estratégias, né, para tentar que o bebê se alimente. É claro, é possível que ele não queira. Agora, um bebê que fica muito tempo sem comer, ele morre logo. Né? Um adulto aguenta um pouco mais de tempo. O bebê aguenta muito pouco. Então, um bebê que para de se alimentar, ele não fica muito tempo na área, não. Ele recebe um pouquinho, ele não evolui, ele nem começa a servir, ele nem começa a fazer nada. Quando você vê, cadê fulano? Ah, sumiu. Vocês já viram isso acontecendo, já? Não passou dessa fase. Passa mais uma aí, por favor. E aí vira criança. Quais são as tarefas, as responsabilidades para a criança? Espiritualmente, olha o menininho, o tamanho do Diógenes. Responsabilidades. Tarefas simples e de baixo impacto. Uma criança pequena, ela consegue guardar os brinquedos dela. Amém? O saudável é que ela comece a aprender a fazer alguma coisa. Amém? Quando o apóstolo Guto diz que o Verbo da Vida não utiliza pessoas para construir um grande ministério, mas utiliza um grande ministério para construir pessoas, é a base que nós temos, né? A ideológica, né? Mas temos isso doutrinariamente nas Escrituras também, para que as pessoas comecem a se envolver na igreja e com esse envolvimento elas comecem a crescer espiritualmente. A gente só começa a crescer quando a gente passa a pertencer a alguma coisa. Uma coisa é a igreja que eu estou indo, outra é a igreja que eu faço parte. Amém? A igreja que você está indo, você simplesmente pode parar de ir. E é difícil ter controle disso. É difícil. A gente tem estratégias, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, às vezes a gente não consegue. Né? Mas se a pessoa não está aqui, se ela não está numa escala, você manda mensagem. Você mandaria mensagem 5 vezes para uma pessoa? 10 vezes? Cadê você nos cultos? Você faria isso? Você faria, gente? Alguém talvez faria. Eu não sei, eu não acho estranho. Acho que eu não gostaria de receber, deve ser isso. Né? Alguém me enchendo a paciência. Cadê você? Cadê você? Meu irmão, tem 6 meses que eu fui embora daí, você está me mandando mensagem até hoje. E ao mesmo tempo tem essa pessoa, e tem a pessoa que foi 3 cultos e no quarto ninguém manda mensagem. Ninguém mandou mensagem para mim. Bebê também, e vou te falar uma coisa. Não dá não, porque a gente nem pode estimular esse tipo de comportamento. Né? É claro que... Agora, quando que as pessoas vão sentir falta umas das outras? Quando elas são envolvidas, quando elas se conhecem, quando elas se cumprimentam. Aí você some um pouco, depois você volta. Gente, onde você estava? Estava viajando. Ótimo. Você pode perceber, se você deu um tempinho fora aqui, quando você apareceu, alguém falou, onde você estava? Não é? Ou talvez alguém te mandou uma mensagem, mas você manda mensagem, a pessoa não responde. Manda, a pessoa não responde. Manda, a pessoa responde 3 dias depois. É natural que as pessoas desistam. Amém? Mas eu queria que o pastor mandasse. Nunca vai acontecer. Porque é humanamente impossível também. E nem faz sentido. O trabalho do pastor não é esse não, viu, gente? Em tal lugar é, mas aqui, a Bíblia não é, aqui não é, então esquece isso. Não funciona assim, não. Então a criança já se torna alguém que está mais fácil de continuar crescendo do que o bebê. Realmente completou 1 ano, agora vai. Introdução alimentar, consegue comer algumas outras coisas. Né? Melhora a questão da saúde, desmama, ajuda demais. Tarefa simples e de baixo impacto.
Uma criança de 4 anos pode cuidar de um bebê? Não. O que ela pode fazer? Guardar os brinquedos. Só isso. Mas ela tem que fazer alguma coisa? Tem. Então, alguma coisa ela vai fazer. A gente coloca ela para fazer alguma coisa aqui. O que você sabe fazer? Não, nada. Ótimo. Então, fica parado aqui com um colete dizendo eu não faço nada. Pronto. Mas sua responsabilidade é essa. Meu pai servia no Remo lá em Belo Horizonte. E aí já estava idoso, né? O povo botava ele para carregar peso, ele já não estava ouvindo bem. Então, meu pai foi um cara ativo, foi empresário, mas ele foi ficando velho, né? E aí, ele ficava brincando comigo, rindo. Tipo assim, o povo me bota aqui para tocar o sinal do Remo. E era um interruptor na parede. Ele, olha só, presta o meu trabalho, ó. É importantíssimo. Mas é uma tarefa simples. É de baixo impacto? É. Se ele esquecer 1 minuto, vai alguém corre lá e você esqueceu, né? Tá suave, não vai acabar com ninguém. Tá tranquilo. Ele só precisa estar olhando para o relógio. Nem precisa estar olhando muito, porque alguém pode passar, me chamar Paulo também, né? Paulo, olha aí o relógio, hein? Oh, é verdade. Tarefa simples, de baixo impacto. Como que cresce? A alimentação você vai ver que não vai sair nunca. Até porque você continuou comendo até hoje. Adulto, você come ainda, né? Pronto. E disciplina. Disciplina por quê? Porque a criança não quer ficar guardando brinquedo. E aí, como que rola essa questão da disciplina? Por exemplo, você vai começar a servir num departamento da igreja. Você está servindo. Qual que é a tentação da criança? Não fazer. Aí pode ser várias coisas. Não fazer. Não vir no dia que foi combinado. Não fazer o que pediu, fazer outra coisa que quis fazer. Não é coisa que a criança faz. Esquecer que tem que fazer alguma coisa. Tem um checklist lá, tem 3 coisas, esquece uma. Alô? Não é assim? Ah, eu esqueci. A criança esqueceu mesmo. E aí? O menino de 4 anos esqueceu de guardar um dos brinquedos. Você vai dar um chute na boca dele e fala, moleque burro. É assim que faz? 4 anos de idade. Ô animal. Né? Não pode fazer assim. Se você faz, está errado. Amém? Então a correção tem que ser leve e longânime. Aí tem um errinho ali de digitação. Você só percebeu agora que eu apontei. Ela tem que ser leve, paciente, lenta. Porque a criança de 4 anos, ela esquece das coisas rápido. Pastor, mas aí a gente é adulto. A gente não esquece rápido, igual as crianças. É porque esquece sim. Esquece porque dá menos importância do que a coisa realmente tem. É por isso que as pessoas esquecem escala, por exemplo. Cadê os líderes? O Everson e a Ingrid estão quase pulando da cadeira ali. Escala de criança, o povo esquece com uma facilidade que eu não consigo entender. Esquece. Ah, a Carol esqueceu a escala. Deve ser isso. Mas aí é TDAH compartilhado. É diferente. Esquece escala. Acorda, fala que não vai, não quero ir para a escola. Né? Porque a igreja não é prioridade ainda para a criança. Ela se envolve, mas não tanto. Ela quer se envolver, mas só se sobrar tempo. Pesou o clima? Mas é isso, não é, gente? Pronto. Qual que é a tentação?
Primeira comparação, com quem? Com o bebê. Ah, mas o fulano que não faz nada. Não, mas você já tem 4 anos, você já é um hominho. Você já é uma mocinha. Você já pode fazer mais. Fulano furou a escala, você não falou nada. E comparar-se também algumas coisas com pessoas que estão acima. Por que fulano pode fazer isso e eu não posso? Por que você dá uma responsabilidade maior para ele do que para mim? Por que fulano já está fazendo isso e eu não estou ainda? Não é? É a mesma coisa. A tentação está no versículo 22 de Mateus 13. Voltar a ser bebê. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É comum, às vezes, a pessoa começa a servir. Irmãos, o servir, ele está dentro do nosso processo de santificação. Processo de crescimento e santificação. Amém? A pessoa chega e, às vezes, quando alguém vai levar algum tipo de correção, por mais leve e branda que seja, a pessoa fala assim, quer saber, eu acho que eu não vou poder servir mais não. Não é? Ah, não, acho que não quer, não é para mim. A tentação de retorno ao ponto onde estava só se alimentando. Só que uma criança que não aprende a ter responsabilidades, e a única coisa que ela quer fazer é comer e dormir, mesmo que ela cresça e fique grande, você concorda que ela não vai ter uma vida muito boa. Um adulto que só sabe comer e dormir, não sabe trabalhar, não sabe fazer nada, não tem responsabilidade nenhuma. A gente lidou uma semana com isso no Homens e Mulheres aqui, né? A gente vê o dano que é. Agora, espiritualmente, é um retrocesso. Porque essa é a pegada. É diferente a criança espiritual no corpo de um adulto pleno. Uma criança espiritual no corpo de um adulto pleno vai retroceder sozinha. Ela abandona, ela larga, ela não quer mais. E ela acaba voltando para um estágio anterior ao do bebê. Ela frequenta, depois se envergonha cada vez menos, e eventualmente ela não chega à maturidade. E, sabe-se lá, se mantém, né, a sua posição em Cristo. Pode passar mais um. O adolescente. Todo mundo gosta muito. Mas o adolescente é bom, viu, gente? O adolescente bom é bom demais. Melhor do que criança. Amém? Por quê? Ele já consegue ter um pouco mais de responsabilidade. Né? A gente teve aqui o nosso Bolívia aqui agora, cheio de responsabilidade, você viu? Aí ele que está trocando esse slide ali. Já sabe fazer as coisas. Cheguei lá, mandei o PDF para ele. Falei assim, isso aqui não lê PDF, não. Mas pode deixar que eu converto aqui. E que bom. Agora só converteu porque já tinha convertido. Olha só que interessante. Uma criança de 6 anos não conseguiria estar lá com alguma responsabilidade. Amém? Fazendo alguma coisa um pouco mais importante, né? E, espiritualmente também. Ele vai poder ajudar com os mais novos. Um filho adolescente, talvez para todo mundo entender, vai ficar mais fácil pensar numa filha, né? Porque mulher costuma ter um pouco mais de responsabilidade, principalmente por aqui. Uma menina de 14, 15 anos ajuda muito
a mãe, não é? Com os filhos mais novos. Não ajuda? Isso quando ela já não é mãe, né? Mas ajuda muito a mãe. Consegue fazer algumas coisas. Consegue desenvolver algumas coisas. Mesma coisa, crescimento, alimentação e disciplina. Quais são as tentações? Comparações com quem? Com o bebê? Não, com a criança. Não é incomum um filho adolescente reclamar que ele tem responsabilidades e o irmão mais novo não tem. Não é verdade? Mas fulano, eu vejo às vezes o Cauã e o Luca em casa lá, né? A Belle também, às vezes, antigamente, né? Com o Daniel, até com a própria Rafa. A Rafa pedindo fazer coisa. Mas por que eu tenho que fazer? Né? O adolescente é assim. O irmão Reagan fala no livro dele, Crescendo Espiritualmente, que o adolescente, às vezes, ele consegue fazer coisas, ele já está grande. Mas ele tem a mesma vacilada, às vezes, do menino. Então, você fala lá, ele falava assim, corta a grama. Aí, no final do dia, cadê a grama cortada? A grama estava normal e o menino sentado, olhando para o nada. Né? Esqueceu, não fez na hora, vou fazer depois, esqueceu, largou. Né? Por isso que ele não é um adulto. Então, ele tem essa tentação, tanto de comparação quanto de fugir da responsabilidade. Detalhe, a comparação dele é com a criança e é com o jovem. Porque ele já quer fazer algumas coisas de jovem. Ele só não pode ainda. Você sabe que ele não pode, mas ele não consegue entender que ele não pode. Né? Na igreja, por exemplo, é a época que o povo começa a achar que já está pronto para pregar. Talvez até esteja. Um pouco, em alguns níveis. Mas falta um pouquinho de alimentação, de crescimento. Amém? 1 Coríntios capítulo 3. Verso 15. Detalhe, antes de você abrir em 1 Coríntios 3,15, eu vou te contextualizar sobre o que está em 1 Coríntios 3. Paulo começa a tratar justamente de crescimento. Ele fala que o povo já devia ser grande, não era, e que eles não podiam ter alimento sólido, que eles tinham que voltar a tomar leite. Porque eles eram crianças em Cristo ainda, eles ainda eram carnais. Por quê? Porque eles faziam divisão, enfim. É a coisa que a criança e o adolescente ainda fazem, né? A criança um pouco mais, né? Paulo fala que estava rolando em Corinto uma questão de divisão dentro da igreja. Porque uns gostavam mais de um, outros gostavam mais de outro. O que faz alguém gostar mais de alguém, espiritualmente falando, do que de outra pessoa? Carnalidade. Ou infantilidade no espírito. Porque, na verdade, é o adulto, é a criança que gosta, por exemplo, de comer só chocolate, só doce. E ela não quer brócolis, né? Então, ela vai gostar daquele que vai dar chocolate. Ele não vai gostar daquele que vai dar a dieta balanceada. O adulto sabe que ele precisa de tudo. Sabe que o chocolate é no máximo uma sobremesa e pouquinho. Mas o que funciona bem é uma alimentação balanceada. Amém? Então, Paulo começa a falar, vocês são carnais. Vocês estão tendo que voltar para o leite. E nessa, ele fala sobre o crescimento, a edificação e depois da edificação, a recompensa para aqueles que edificaram em Cristo. A recompensa vindoura. Ele fala sobre as obras de ouro, prata e pedras preciosas e madeira, feno e palha. No verso 15, ele vai explicar sobre madeira, feno e palha. Ele vai dizer, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Pastor, você está falando que só tem galardão a partir desse momento? Eu não estou dizendo exatamente isso.
Deixa eu deixar claro para você. Jesus fala numa parábola daqueles trabalhadores da vinha, né? Uns que são chamados no início do dia por 1 denário, uns que são chamados no final do dia também por 1 denário, uns que são chamados à noite também por 1 denário. Amém? Se você chega na igreja, em qualquer momento que você chega, eu creio que também a recompensa está ligada à disposição do seu coração de crescer. Amém? Então, nasci de novo hoje. Jesus voltou. Né? Às vezes a gente gosta de pensar, de justificar a carnalidade nossa em cima de exceções. Ah, mas é só aceitar Jesus e vai ser salvo, não tem problema não. Olha o ladrão na cruz. Mas o ladrão na cruz não teve nem mais 10 minutos para viver. Jesus conhecia o coração dele, ótimo. Agora, se você tem mais do que 10 minutos para viver, como a Aline leu aqui na direção do culto, a nossa fé é evidenciada pelas nossas obras. Então, eu sou bebê e eu não cresço, então a minha fé está inoperante. Eu sou criança e eu não cresço, é claro que o meu coração ele está tendencioso para as coisas desse mundo como um coração cheio de espinho. Não tem fruto nisso. O fruto ele aparece com o tempo mesmo. Amém? O fruto visível aparece com o tempo. Pastor, mas eu estou crescendo ainda, se Jesus voltar amanhã não tem galardão? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando sobre um crescimento espiritual e a hora que os frutos começam a se tornar visíveis, aparentes. Não somente, e eu não estou falando só para dentro do ministério não, viu gente? A igreja ela é um treinamento para isso. Mas eu vou chegar lá ainda. Ele diz, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. A tentação do adolescente é fugir de responsabilidade, fugir dessa responsabilidade de construir algo no Senhor. Como que corrige um adolescente? Do mesmo jeito que corrige uma criança? Não. Um adolescente saudável, você vai corrigir. Também de maneira mais leve. A criança é muito leve. Mas o adolescente tem que corrigir de uma forma mais direta. É leve, mas é direto. Não tem que contar a história dos 3 porquinhos, né? Falar da bruxa má que pegava o menino desobediente. Não é assim. O adolescente é direto. Olha, você errou. Amém? Pronto. Pode passar. Vai dar tempo. O jovem, olha aí. Deve estar com calor esse jovem. Responsabilidade do jovem. O jovem já trabalha. Amém, gente? O jovem já trabalha. Foco e prioridade no reino. Eu não estou falando que você só vai chegar à juventude no Espírito se você estiver no tempo integral da igreja. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a pessoa que já cresceu em Cristo, ela para de considerar as coisas fora do chamado dela para a vida dela. Antes desse momento, é muito fácil o diabo seduzir uma pessoa, por exemplo, com uma proposta de emprego melhor em algum outro lugar. Se ela não estiver ligado a um pastoreio e não estiver submissa a isso, né, ela vai. Porque no mundo é assim. A gente vai onde paga melhor e a gente ainda acha que foi Deus que abriu a porta. Né? Isso aconteceu muitas vezes aqui. Agora, a criança obediente vai chegar para o pai e falar assim, e aí, o que você acha? Né? Por exemplo, você vai liberar um filho, que você sabe que tem alguns certos problemas, para ir estudar com 12 anos em uma outra cidade longe de você? Ele pode ir depois. Mas ele na adolescência, ele não vai. Se ele for, ele vai se perder. Sem nenhum tutor perto. Amém?
O jovem, ele já sabe, ele não precisa de um tutor. O jovem, ele sabe, ele não vai ser seduzido por uma proposta que vai tirar ele daquilo que ele está fazendo em Cristo. E eu não estou falando, de novo, de tempo integral, né? Pode ser qualquer outra coisa. A gente tem gente aqui que faz parte dessa igreja, que trabalha fora da igreja, mas você trabalhar fora da igreja não te coloca fora do plano que Deus tem para a igreja. Amém? Até porque a igreja funciona por causa do povo como um todo. A igreja não funciona para quem é ministro no tempo integral. Amém, gente? Então, a gente está aqui por nossa causa e por sua causa. Então, tem que ter todo mundo. Amém? O jovem, ele sabe disso. Então, ele trabalha com essa responsabilidade. Foco e a prioridade no reino. Como é que ele cresce? Mesma coisa. Alimento, só que alimento sólido. Não adianta o jovem querer ainda ficar super feliz e só querer se alimentar de eu tenho a vida de Deus. Não, legal, eu tenho. É muito bom. É bom. Você pode tomar leite ainda até hoje, está tranquilo. Pode se alimentar da mesma coisa que o bebê alimenta, não pode ser o materno, que vai ser nojento, mas você se alimenta de coisas que criança se alimenta, só que você vai se alimentar de coisas que você mesmo vai preparar para você. Você sabe que você precisa daquele alimento. O jovem, ele começa a perceber e começa a falar assim, eu preciso de mais proteína. Está faltando fibra na minha alimentação. A criança jamais vai pensar nisso. O jovem já vai pensar, peraí, pelo meu funcionamento, ele vai atrás de um médico, ele vai atrás de um nutrólogo. Amém? Alimento sólido e disciplina. Disciplina também nunca vai sair daí. Tentação, comparação com quem? Aí que está. Com o adolescente na responsabilidade e com o adulto no poder. Porque ele já é uma pessoa grande. Ele já tem 20 anos. Tem meninos que fizeram 20 anos que são maiores do que o Jorge Ramon, qualquer menino de 12 é. Maiores do que a maioria de nós, né? Você tinha, Luizão, 20 anos tinha quanto de altura? 1,92. Você tem quanto hoje? Tá, eu com 20 anos já tinha esse tamanho aí. Imagina. E aí, como ele é grande, ele é grande, ele já questiona, ele está em outro tempo, ele começa a achar que ele sabe, ele pode começar a achar, uma das tentações, né? Que ele sabe mais do que o adulto. Ele começa a achar, peraí, acho que esse cara está meio fora do tempo. E aí ele tem a tentação de autossuficiência e de independência. Eu não preciso mais obedecer. Eu consigo fazer sozinho. Eu recebo as minhas próprias direções de Deus. Eu acho muito engraçado esse pensamento de eu recebo as minhas próprias direções de Deus, porque ele normalmente vem de alguém que não recebe direção nenhuma de Deus. Porque Deus nunca vai te direcionar a sair ou desonrar a cadeia de proteção que você teve até hoje. É uma loucura fazer isso. É impossível você crescer. Eu estou falando de uma igreja boa, saudável, bíblica, amém, gente? Eu não estou falando de ministério de maluco, não. Estou falando de igreja boa. Que te levou até esse lugar. É porque o diabo também não desiste de você. Então ele continua, ele só muda a tentação. Ele não consegue fazer a tentação do bebê para um jovem. Ah, sai daí, vai embora. Não dá. A tentação agora é
Você é melhor do que todo mundo que está aqui. Olha como é que você prega melhor. Ou, se o cara não prega, né? Olha como que você é bem sucedido lá fora. Olha só, a sua contribuição na igreja deve estar entre as maiores. Ou não, olha como você é importante dentro da igreja. Olha como você é essencial nisso que você faz. Você é melhor. Tentação. E a correção como é que é? Essa já é na lata. Já é direta. Você vê que o leve já saiu, né? Agora é só direta. Porque leve é antes, né? Não dá para corrigir da mesma maneira que você corrige uma criança, um adolescente. Um jovem que já não devia estar mais pensando dessa forma. Vá lá em Hebreus, capítulo 5. Verso 11. Olha se isso não é a correção direta. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora essa altura já devessem ser mestres, ou seja, já é para você estar ensinando os outros, já é para você estar... você já atingiu uma maturidade, né? Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Não tem experiência no ensino da justiça. O alimento sólido é para adulto, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Fala se não é uma parada direta. Ô moleque, não é? Assim? Parafraseando. E o galardão? Aquele que se exercita nisso. Vai lá para 1 Coríntios capítulo 3, verso 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se permanecer, recebe recompensa. Amém? É o coração da boa terra que dá 30, 60 e 100 por um. Ou pedras preciosas, prata e ouro, né? 30, 60, 100 por um. Pedras preciosas, prata e ouro. Em 1 Coríntios 3, 14. E o adulto? Cadê? O adulto. O adulto até sumiu. Pode voltar mais um. Olha aí. Está de terno. Está de pastinha. Qual que é a responsabilidade dele? Por que eu botei ele maturidade em Cristo? Aquele que se considera ou é adulto no Senhor, é alguém que as pessoas não podem ter dúvidas de olhar para ele e falar assim, cara, Jesus está habitando nesse cara. As pessoas têm que olhar para esse cara. Não estou falando que ele nunca erra. É uma pessoa sem pecado, que nunca pode ter um momento de fraqueza e está com sono e não trata tão bem alguém quanto deveria. Não é tão Jesus quanto a gente esperaria. Não, a gente ainda luta contra a carne. Mas o maduro em Cristo é alguém que, via de regra, as pessoas conseguem olhar para ele e falar assim, eu vejo Jesus em você. É claro que todo mundo vê Jesus também nos bebês. A vida de Deus habita em todo mundo que começa essa caminhada. Amém? Mas o maduro em Cristo, as pessoas olham para ele e falam, eita, esse cara aí, eu consigo ir até ele quando eu precisar de auxílio. Como crescer aí, não é crescer, né? Como ele permanecer vivo. Alimento sólido e disciplina. Qual é a tentação? Soberba, desânimo e relaxar a vigilância. E a pessoa falar assim, já cheguei. Eu já cheguei.
eu já sei de tudo. Eu conheço a Bíblia toda, eu nem preciso mais ler muito Bíblia. Eu já conheço Deus, não preciso orar muito. Irmãos, a gente está numa onda de grandes líderes caindo. Eu acho que é a maior limpeza que a igreja já teve nos últimos 200 anos. É uma coisa absurda. Gente que a gente nunca imaginava. Tem um escritor que eu amo, em vários livros dele. Pô, descobri que aí o cara falou lá, ele estava em adultério há 8 anos. O cara com 76, você imagina, o cara chegou até os 68 de boa. Aos 68 ele falou assim, o que faz uma pessoa fazer isso? Relaxou. Não dá para relaxar, irmãos. A vida em Cristo é maravilhosa, mas não dá para relaxar para a carne, não. A gente nunca vai chegar num ponto onde a gente vai poder parar de viver pela fé. Parar de se alimentar, parar de congregar, parar de viver em santidade. Graças a Deus por homens como o irmão Reagan, como Billy Graham, como mulheres como Kathryn Kuhlman, que viveram a vida inteira sem nenhuma mácula, né, em suas histórias. Nós podemos ser essas pessoas, com ou sem fama. Não precisa de fama para ter maturidade. Amém? Agora, é natural que, se você atinge essa maturidade, Deus queira te colocar no lugar alto. Foi isso que Jesus falou que ia fazer. E às vezes a criança, o adolescente, ele quer o lugar alto, porque ele vê, Jesus falou que vai me colocar no lugar alto. Mas Jesus coloca no lugar alto na maturidade. Porque Jesus também não é irresponsável. Ele vai botar alguém no lugar alto para que essa pessoa nutra as outras com coisas ruins. Pastor, mas os caras chegam. Eu sei. Eles chegam porque eles tinham que chegar mesmo. É que uma vez que estão lá, relaxa a vigilância. Porque é soberba. Porque o cara para de procurar ajuda quando ele está com alguma tentação que ele não está conseguindo vencer. A criança e o adolescente, até o jovem consegue. Eles têm alguém que eles vão até ele, cara, eu estou precisando vencer isso, como que eu faço? E aí o adulto ajuda. E o adulto, como é que ele faz? Pensa no meu caso, como que eu faço? Eu tenho uma liderança. E eu me reporto a eles. O Renato veio aqui, ele falou assim, o Paulo é o pastor de Minas Gerais que eu mais converso. Mas não é por causa dele não, por minha causa. Porque eu não vou relaxar a minha vigilância para virar um escândalo no futuro. Amém? Desânimo. Não quero mexer com isso mais não, estou muito tempo servindo ao Senhor. Irmãos, é melhor milênios de serviço ao Senhor do que qualquer tempo de servir a esse mundo, ou de servir a si mesmo. Mas o desânimo, ele aparece porque tem muito machucado no processo, tem muita traição. Jesus teve um Judas só, a gente tem um monte que aparece de quando em quando, né? Mas tem mais bons discípulos, né, do que tem de Judas. E a correção? A correção no adulto ela já é firme. E se necessário for, é feita uma exposição. Amém? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 19. O galardão é o mesmo, né, do jovem. Cremos que aqui eu estou correndo para o ouro. Mas 1 Timóteo 5,19 diz: não aceite acusação contra o presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público,
para que os demais também temam. Eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, e que procure observar essas instruções sem parcialidade, e não faça nada por favoritismo. Muitas igrejas têm mania de expor os bebês que pecaram, as crianças que pecaram, os adolescentes que pecaram, e nunca expõem os adultos. O que a Bíblia ensina é o contrário. Não se expõe uma criança. Inclusive até ilegal, né? Não se expõe. Não se expõe um adolescente. O jovem já tem que ter alguma exposição. A gente teve que lidar com isso recentemente. A gente fez uma exposição moderada. Chamamos a liderança, falou assim: essa pessoa não faz parte mais do nosso ministério. E o adulto? Esse tem que ser para a igreja inteira. Esse tem que ser no culto mais cheio da igreja. O visitante que está chegando, falar assim: o que está rolando aqui? Então, não estou querendo pecar não, fica tranquilo. Mas se acontecer algo comigo, de idiotice minha, a exposição tem que ser feita no domingo à noite. Amém? Isso faz eu ficar ainda mais com medo de fazer besteira, né? Eu tenho uma vergonha enorme envolvida nisso aí. Ah, pastor, e eu? Se você chegar nesse patamar, aí sim. Amém? Por que fala para tomar cuidado, não fazer nada com favoritismo? Porque a gente fica não querendo fazer, né? Mas tem que fazer. Amém? Tem que fazer. A gente foi chamado para obedecer a palavra, e não importa, doa quem doer. Amém? Se for necessário, até a exposição. Amém? Você foi edificado? Vamos ficar de pé? Obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado pelo crescimento do seu povo. Eu oro, Pai, nessa manhã, pelo crescimento dos seus filhos aqui, por uma alimentação saudável, balanceada, e por um crescimento acelerado de cada um de nós, Pai.